professora Irene César Martins, também seu Antônio Martins, o seu esposo, e é com muita alegria que a gente tem a oportunidade de buscar na memória da Dona Irene, né, as raízes, né, o seu passado, a sua origem. E hoje é dia 17 de novembro de 2004 e nós encontramos aqui a Dona Irene bem, feliz, alegre, como toda cristã fiel ao Senhor da igreja, né? Dona Irene, eu gostaria que a senhora primeiro me dissesse o nome dos seus pais, se possível dos avós, e a sua data de nascimento e as memórias assim que mais antigas da sua infância e tal, o que dizem que os primeiros anos da nossa vida que são os marcantes e determinantes para a nossa vida, né? O que a senhora lembra desse tempo? Bem, dos avós maternos, eu lembro os nomes. Sim. As pessoas mesmo eu não conheci. Avós maternos, eu falei, né? Isso. Justina e Filomeno Pacheco. São os meus avós maternos. Os paternos também não conheci. Mas sei que era Catarina e Felipe César, se eu não estiver enganado. Sim. Catarina e Felipe César. Você tem as fotos deles? Tem as fotos? Da avó materna ainda tenho. Fora dele, dos outros não tenho, não. Sim. Será que era Felipe ou era Carlos? Não sei, desses dois. Os seus Depois, pais? meus pais, Francisco Leopoldo César e Orminda Pacheco César. E a senhora nasceu em que lugar? Em Alto Jequitibá, em 3 de outubro de 1921. E o que a senhora lembra da sua infância lá em Alto Jequitibá? Foi muito dura. Sim. Sempre gostei de ter o meu dinheiro. Então, de pequena, eu já dava um jeito de ganhar uns dinheirinhos. Uns trocados, né? O primeiro dinheiro que eu consegui, eu comprei um livro de hinos. Depois, nesse tempo, meu pai já tinha acabado com as coisas que possuía, esse negócio de endosso. Sim. E os amigos, e no fim, quem quisesse alguma coisa tinha que se virar. Então, eu dava um jeito de ter meu dinheiro. Eu vendia palha para colchão, vendia palha de cigarro, preparava os macinhos de palha de cigarro, vendia para o pai do Dr. Ricardo Sattler, Oliveira Sattler, vendia vidro vazio, que antigamente as farmácias compravam, eu me virava para arranjar meu dinheiro. Com 8 anos eu fui ser empregada doméstica para pagiar criança. Pagiei, não sei se você conhece alguns dos José Larino de Oliveira, eram daqui de Londrina. Sim. Tem ainda a Neuza, que é da igreja. Então eu pagiei o Wilson, que era marido da Michalski. Você conhece a Michalski, irmã do Hamilton Michalski, que trabalhou na igreja central, né? Ele? Não, a irmã dele? Alguém lá trabalhou. Ela era secretária. Sim. Então era irmão dela. Então eu pagiei o Wilson, que era marido, depois se casou com ela, e pagiei os irmãos dele também, uma porção deles. Algum até já morreu.
Bem, de pajem, aí nessa altura eu já estava com 12 anos. Eu fui morar em casa do Augusto César, meu cunhado, numa fazenda, para ensinar o que eu sabia. Porque eu fui para a escola com 5 anos. Então, com 12 eu já estava terminando o primário, né? Poxa, que beleza. É. Que queria ir, porque a Santa ia, eu não queria ficar sozinha em casa. E a mãe do Dr. Ricardo Sattler, essa tem a fotografia, era professora lá na escola. Então, Sim. como eu ficava chorando quando a Santa ia para a escola, ela disse para minha mãe, deixa ela ir, quando ela não quiser ficar na sala, ela sai para brincar lá fora, porque era muito nova, né? E lá que fui com 5 anos e aprendi a ler. Então, com 12 eu já tinha terminado o primário. E aí, o Augusto, meu cunhado, falou para mim, você não quer morar na minha casa e ensinar para as crianças o que você sabe? Os meus filhos e lá os da Redondeza, porque era longe para a criança assim, vir para a escola, né? Eu disse, eu vou. Então comecei a lecionar com 12 anos. Ele preparou uma salinha de aula para mim, as casas antigas, especialmente casa de fazenda, tinha aqueles salões de visita, né? Então ali ele preparou uma sala com carteiras assim, de tábua comprida, que sentava 5 meninos em cada. Essa fazenda ficava em Alto Jequitibá mesmo. É. E ali eu recebia de 25 a 30 alunos, ali da redondeza toda. E dentro da sala de aula eu era a dona Irene, com 12 anos. Poxa vida. Terminada a aula, nós íamos tomar banho num rio que passava assim perto. Eu era menina. Terminada a aula, eu era menina com eles. Aí não era mais Dona Irene, não. né, Irene? Ia tomar banho no rio. Tinha essas fazendas, tem esses terreiros grandes para secar café. Não sei se você já conheceu algum. Sim. Mas antigamente tinha, né? Então aquele era o nosso campo de futebol. E nós jogávamos bola. Só que não tinha essas posições que tem hoje. Ponta direita e não sei o quê, não sei o quê. Esquerda, centroavante. Não tinha essas coisas, Todo não. mundo corria atrás da bola. Todo mundo corria atrás da bola. Mas o nosso time era tão bom que nós éramos convidados para ir jogar nas escolas da Redondeza, lá bem longe da nossa, né? Sei. Na fazenda do senhor Américo Gripe, do seu Belarmino de Faria mesmo, que era lá no lonjão da nossa. Lá que ia o time de futebol jogar. Então, quando fica aí brigando muito por causa disso, se vocês me chamassem, eu já fazia. Eu já dava jeito neles. Porque nós treinamos muito naquele terreiro de café, sabe? Bem, depois ali de 12, 15, com 15 anos, meu pai já estava aqui em Londrina e nós viemos para cá, mamãe e minhas duas outras irmãs. Mas quando nós chegamos aqui, Londrina era um amontoado de casas de madeira vermelha, feia, não tinha calçamento nenhum, não tinha nada. Era um sítiozinho mais adiantado. A senhora lembra o ano mais ou menos que vocês chegaram? 37. 37. É. E aí minha mãe não quis ficar aqui de jeito nenhum. Que ela não ia morar num lugar desse, e enquanto nós não voltamos, não sossegou. Aí voltamos lá para o Jequitibá, fomos morar não no mesmo lugar, porque nessa altura o Augusto, que era o meu cunhado, já não tinha mais muito filho pequeno para ensinar. Mas um outro senhor, um presbítero da igreja, que morava um pouquinho para baixo, me deu um cômodo para eu abrir a minha salinha de aula e casa para o meu pai morar assim perto. Então, abri outra vez a minha escolinha. Mas, nessa altura, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou estudar. Porque nessa altura dos acontecimentos, que tinha que ser, já é.
Porque veio para Londrina, voltou, o pouco que tinha Pois é. de dinheiro da venda das coisas, já tinha ido tudo de embrulho. E a igreja presbiteriana de Londrina, de Alto Jequitibá, tinha um colégio, chamado Colégio Evangélico. Sim. E os filhos de presbíteros, meu pai era presbítero, os filhos de presbítero, os filhos não, cada presbítero tinha o direito de educar um filho no colégio sem pagar, porque o colégio era pago. Sim. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou me valer da lei lá de que cada presbítero tem direito de botar um filho na escola, e eu fui estudar. Eu conversei com o reverendo Cícero, que era o diretor principal da escola, e voltei a estudar. E ele ficou muito meu amigo. E me ajudou muito. No ano seguinte, ele me convidou para eu morar no internato feminino, ajudar a tomar conta das moças e estudar. Lá que fui. Acabei com a minha escolinha e fui morar no internato feminino. Morei lá um ano, não gostei não. Achei muito difícil cuidar de menina. Sim. Terminado o ano, eu falei, sabe uma coisa, eu não vou continuar lá não quero isso aí. Então eu voltei a minha escolinha, a funcionar com a minha escolinha. E nas férias, ainda era do tempo que preparava aluno para fazer exame de admissão, um tipo de vestibular, que não soubesse português, não entrava. Não sei se você foi desse tempo. Eu sei que aí nas férias, do próprio colégio, eu tinha uma sala de aula de preparar alunos para fazer exame de admissão. Ah, sim. Eu fiz do primário para o ginásio, né? É, do primário para o ginásio. Então, as férias eu passava todas ali no colégio, porque eles tinham uma cozinheira, uma dirigente lá da cozinha, que era solteira, uma solteirona, morava sozinha. Então, como na época das férias não tinha alunos, ela ficava muito sozinha ali naquele mundo de construção e coisa. Então o reverendo Cícero me convidou para morar lá com ela e dar aula no curso de admissão. Então eu lá que fui com a trouxinha. Morava com a Maria, que era cozinheira do colégio, e lecionava para os alunos que vinham da zona da mata, Caratinga, Lajinha, aqueles lugares ali, tudo, se prepararem para fazer o exame de admissão e entrar no ginásio. Então ali eu passava 3 meses. Depois, terminado esse período, os alunos prestavam os exames e eu voltava para minha casa. Aí terminei o ginásio. Eram 5 anos de ginásio. Nesse período, então, consegui terminar o ginásio e queria fazer a escola normal, porque sem a escola normal não podia ser professora, né? Mas em Jequitibá não tinha escola normal. Sim. Só tinha em Manhuaçu. E eu não tinha onde ficar em Manhuaçu. Mas eu não tenho uma sobrinha que era prima de uma família que morava em Manhuaçu. E eles a tinham convidado para ir fazer o curso lá e morar em casa deles.
E como eu e a Noemi estávamos sempre juntas, eu fui com ela para ver se eu arranjava um emprego na cidade que me recebesse e eu pudesse fazer o normal. Mas não arranjei. E essa prima da Noemi então disse para mim assim: Irene, eu não tenho cômodo, uma casa muito boa, mas ela já tinha um cunhado em casa também, uma opção de filhos. Eu não tenho casa, cômodo para dar um quarto para Noemi. Você não quer alugar um quarto na cidade e eu dou a comida para você e a Noemi? Eu disse, vou tentar, né? O quarto eu arranjei, mas com que dinheiro? Eu não tinha dinheiro nenhum. Então, aqui em Londrina, havia um senhor chamado Bento Vieira, que morava na casa dessa minha irmã, da Olívia. Ele morou muitos anos lá. E a minha posição está errada aqui, não? Essa perna para cima. Tá bom. Só estou... Continuar. Ele era um solteirão. E o papai contou para ele que eu queria estudar, mas que eu não tinha onde ficar, que eu precisava pagar pensão, e etc e tal. E o velho tinha dinheiro, porque ele trabalhava, não tinha no que gastar, né? Então ele disse pro meu pai assim, se a Irene quiser, eu empresto o dinheiro para ela pagar lá, e quando ela terminar o estudo, ela me paga. Então eu costumo dizer que o primeiro estudante que fez esse crédito que o governo dá agora, como é que chama? Crédito educativo. Crédito educativo fui eu. Só que não foi do governo. Sei. Foi particular. Então o seu Bentinho, como ele era chamado, me forneceu o dinheiro, eu pude alugar o quarto e comia na casa dessa prima da Noemi. Não tinha móveis para o quarto, né? E eu não tinha dinheiro para comprar. Então o que eu fiz? Eu despachei a minha cama para Manhuaçu. Era uma cama de solteiro, mas era larguinha. Quando fazia frio, na época do frio, nós dormíamos juntas, Noemi e eu. E quando fazia calor, eu dormia no chão e dava a cama para ela. Mas fiz o terceiro normal. Comíamos na casa dessa prima da Noemi. Mas não comi de graça, não. Porque quando eu estava lá, em maio, ela ganhou um neném. E aquele neném ficou por minha conta. Ela só pegava o neném para amamentar. Fora disso, era a Irene. Se não estivesse na escola, estava cuidando da casa das crianças. Tinha um quintal muito grande, cheio de verdura, de alho. Nós tirávamos água do rio para molhar aquilo tudo. Então trabalhamos bastante, Noemi e eu. Isso é uma foto dos seus pais, né, professora Irene? Como que eles chamavam mesmo? Francisco Leopoldo, era conhecido pelo senhor Leopoldo. E a mãe? E a mãe Orminda. Sim. Minha mãe foi uma batalhadora na Sociedade de Senhoras do Alto Jequitibá. Colaborou muito. E meu pai era carpinteiro. Sim. Então quem mora em cidade velha não tem mais serviço, né? Porque quem tinha que construir já construiu. Sim. E Londrina estava uma cidade em que a construção era toda de casa de madeira. Então ele veio para Londrina. O Elias, meu irmão, já estava aqui. Sim. Então ele veio para Londrina e ficou aqui construindo casas. Ah, tá. E foi por isso que eu vim. Porque a minha mãe agora, nessa segunda vinda, meu pai estava aqui sozinho. Na segunda vinda você já veio formada, professora, né? E ela dizia, eu só vou se a Irene for. E eu fiquei até em falta com o reverendo Cícero, porque ele contava comigo para trabalhar no colégio. Ah, sim. Mas eu dei no pé. Por isso, porque a minha mãe disse que só viria se eu viesse. A senhora deu no pé e virou uma pé vermelha, né? E eu tinha pena do meu pai, né? Lógico que ele tinha vontade de estar com a gente. Eu falei, não adianta. Daí vocês, na segunda vinda, chegaram que ano aqui? 40...
45, né? Não, depois que foi antes. Pouco antes, porque em 45 vocês já estavam como membro da igreja lá em Cambé, né? Membros também, fundadores, né? Nós nos casamos em 46, né? Nesse período de 40 para 46, nós estávamos em Cambé. Então a senhora está com a foto do seu irmão? E cunhada. Elias César e cunhado... Emericiana. Emericiana. Emericiana do que é? Vieira. Vieira. Gonçalves. Foi outra batalhadora na... Ele é um dos fundadores, os dois são fundadores da igreja de Cambé também. De Cambé, né? Sim. Sua mãe já se conformou mais com Londrina. Londrina já estava, Cambé, tudo já estava outra coisa, né? Foram quantos anos? De 37 para... 45, mais ou menos? 45, 44. Antes 42, por aí acho que nós viemos. E como é que era Cambé nessa época? Era punhado de casa de madeira também, né? Não tinha nada disso. E o seu trabalho, a senhora começou dando aula em Londrina ou já em Cambé? Não, eu comecei dando... Não comecei dando aula, não. Ao princípio eu trabalhava no escritório de contabilidade do Elias. Ele era despachante oficial do Estado. Ah, sim. E eu fui trabalhar com ele. Fiz muita guia de remédio. E depois disso, então é que eu fui nomeada professora. Em que ano, Dona Irene? Aí é que tá. Tonico, acha que é a folha para mim. Acha que dentro daquela gaveta que eu ia guardar minhas coisas, com a sua, tem uma pasta azul. 44. Quando a senhora se formou, né? No Paraná, em 20 de abril de 44 também. Então já estava... Ah, sim. Né? Nomeada para professora primária em 18/7 de 44. E o primeiro local que a senhora lecionou foi onde? Como professora do Estado, foi em Cambé. Mas antes de ser nomeada, eu abri uma escolinha particular debaixo da igreja. Ah, lá em Cambé, né? E ali eu fui professora dos irmãos do Raul, dos irmãos mais velhos, Emil e Jorge. Sim. Raul, dos filhos do Rômulo Bonalume. Naquela época, em 44, já havia o templo já estava construído, o templo atual, não, né? Onde, bem, agora nem é mais, onde tinha a igrejinha velha. Havia um porão, tipo assim, um porão. Ah, sim. Quem mais que a senhora lembra como aluno da senhora naquela época? Tinha um aluno que chamava Cássio Vieira. Também era filho era sobrinho de Francisco Vieira. O pai dele era o Caleb Vieira. Acho que era só esses, não lembro de mais nenhum. Era escola particular, né? Sim. A senhora chegou a conhecer uma professora chamada Emma Zultansky? Conheci. A senhora trabalhou com ela? Não. Não. Ela era da igreja, né? Ela veio antes de mim. E depois a senhora começou a lecionar no Olavo Bilac. Já era Olavo Bilac na época? Era. O prédio que tem. Era ali na Praça Santo Antônio, né?
uma casa de madeira, né? Na esquina. Isso mesmo. O que a senhora lembra desses primeiros tempos do Colégio Olavo Bilac, professora Irene? Quais eram os professores da sua época, os primeiros que a senhora conheceu? Olímpio Westphalen, que era o diretor. Depois tinha o professor Henrique Prochaska, tinha Juliano Sting. Maria João, não foi? Que tempo não. Depois, né? Juliano Sting, Dino Zambenedetti, Liliane Zambenedetti, Lourdes Martins Roberto. Professora Lourdes. Acho que era só. Não, peraí, quem que eu te dei para diretor? O Olímpio. Olímpio Westphalen. Então tinha o Afonso, o professor Afonso, que depois veio a ser o diretor no lugar do Olímpio. Mas como é que era o sobrenome dele? Não era bem Afonso, era Alfonso. Mas não me lembro o sobrenome. Passaram outros, mas assim de pouco tempo, né? Me lembro bem. Assim, as raízes mesmo eram nós. Nessa época só havia o curso primário em Cambé, né? Até então, sim. Sim. Daí para frente. O fundador do ensino médio foi o Dr. José dos Santos Rocha. Que ano a senhora lembra, mais ou menos? Começou o ensino médio? Me lembro que ele, naquele tempo, o primário estava funcionando perto da prefeitura, que era ali onde hoje é o salão da igreja. Aí ele chegou perto de mim assim, doutor Zé, né? E falou para mim assim, criei o ensino médio lá aqui em Cambé e botei a senhora como professora de português. Eu falei, o senhor tá maluco? Onde é que eu sei português para lecionar? Ele disse, não sei, o professor Zaqueu disse que a senhora podia ser. Foi com o professor Zaqueu que ele arranjou o negócio. Sim. Ele disse, não sei, o professor Zaqueu disse que a senhora podia ser. Então, aí. Foi quando eu comecei a lecionar.